Graça e paz, meus irmãos. Por que eu apaguei meu vídeo anterior que eu gravei nesse sábado de manhã? Bom, porque eu recebi algumas observações de alguém que me foram muito úteis em relação ao tema tratado por mim no meu vídeo que eu gravei de manhã. E nessas observações vieram algumas sugestões de modificação, né, de algumas coisas que eu apresentei, para melhorar o entendimento, facilitar o entendimento das pessoas com relação à questão da circuncisão. Porque no meu vídeo que eu gravei intitulado Que Lei Foi Mudada na Nova Aliança, acho que foi isso, né? Eu falei sobre a questão da circuncisão como sinal da aliança que Deus fez com Abraão, e falei sobre o sábado como sinal da velha aliança. A aliança que Deus fez, estabeleceu com seu povo no deserto por meio de Moisés. Repito, circuncisão, sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Sábado, sinal da velha aliança que Deus estabeleceu com seu povo por meio de Moisés, lá no Sinai. Certo? Estamos sob a égide da nova aliança. Naquele vídeo, então, eu disse que, com base nas Escrituras Sagradas, porque estamos sob a égide da nova aliança. E agora, nenhuma lei relacionada ao ritual do tabernáculo, do templo, do santuário, nenhuma ordenança associada às práticas do tabernáculo, do templo, do santuário, deveriam ser observadas. Por quê? Porque todas aquelas leis eram leis tipológicas, simbólicas de quem? De Jesus Cristo, nosso Messias, nosso Salvador. Ou seja, Jesus veio, todo aquele conjunto de leis associado ao templo, ao santuário terrestre, evidentemente foi o quê? Foi modificado, acabou, venceu, não presta mais. Agora, quando a gente fala de lei de Moisés, de uma forma geral, a gente tem que tomar o cuidado, porque alguém pode interpretar da seguinte forma: bom, já que a lei de Moisés foi abolida, então eu posso agir do modo como eu quiser, fazer o que eu quiser. Não existe lei mais? Não é assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Nós explicamos isso, né, naquele vídeo, né? Mostramos que a lei que foi mudada, né, a natureza das leis que foram alteradas, modificadas e abrogadas, eram as leis associadas ao quê? Ao tabernáculo, ao templo, ao santuário terrestre. Essa sim. Agora, os princípios morais, exarados no livro da lei e exemplificados ali nas tábuas de pedra que estavam dentro da arca, que ficava no recinto mais santo do templo, do tabernáculo, do santuário, as leis morais, elas continuam existindo. São princípios morais que delineiam, que norteiam a nossa obrigação para com o nosso próximo. Isso ficou bem claro, não ficou? Portanto, o cristão, ele não vive sem lei. Ele não vive sem lei. A lei sob a qual nós estamos agora é a lei de Cristo. É aquela lei que é como Paulo falou. Toda lei ela é sintetizada por um mandamento só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, a gente tem que entender isso. Estamos sob esta lei. Estamos sob a obrigatoriedade de guardar esta lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, existem diversos mandamentos.
oriundos desses mesmos princípios morais que devem ser observados por nós. Esses princípios não foram escritos nas tábuas dos 10 mandamentos, mas estão lá no livro da lei. Portanto, é um erro afirmar que no livro da lei só havia leis cerimoniais, rituais. Quem diz isto está cometendo um equívoco, um erro absurdo. Então, nós mostramos isso naquele vídeo. Que lei foi mudada na Nova Aliança? O sábado, veja bem, o adventista vai dizer que o sábado é um mandamento de natureza moral. Não existe no sábado esta implicação moral. Não existe no sábado esta implicação moral. O sábado era um mandamento onde Deus pedia para que o povo não fizesse nada. Você não vai fazer nada. Você vai se recolher à sua casa e vai observar um shabat, um descanso. Nem você, nem sua mulher, nem o seu animal, nem seu filho, nem sua filha, nem o estrangeiro que mora com você. E que foi, evidentemente, o quê? Circuncidado. E isso nós vamos ver agora. Nós vamos ver aqui agora. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia, primeiro no texto que dá origem a essas nossas discussões sobre a circuncisão. Gênesis 17. Antes, porém, de ler o texto, eu quero fazer uma observação, dizer o seguinte. Alguém me questionou aqui na seção de comentários, dizendo o seguinte, olha, se você acredita que a Igreja Adventista é uma seita, e você ainda diz que Deus pode salvar as pessoas da seita, por que você saiu da Igreja Adventista? Essa é uma boa pergunta que mereceria um vídeo só para respondê-la, né? É uma pergunta interessante. Eu já falei um pouco sobre isso, mas sempre é bom a gente estar revisitando algumas coisas aqui, né? Então vamos lá. Eu acredito que Deus pode salvar adventistas. Vou só a título de exemplo, tá? Deus pode salvar adventistas, Deus pode salvar mormons, Deus pode salvar testemunhas de Jeová, Deus pode salvar gente de outras seitas, que existem várias. Deus pode salvar. Eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Significa dizer que nada do que você faça ou deixe de fazer, em nome de Deus, te garantirá méritos diante dele. Nada do que você faça ou deixe de fazer. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, que é favor imerecido. Primeiro esse detalhe. Isto posto, e por conta disto, é que eu afirmo que Deus é soberano e livre para poder salvar até mesmo as pessoas que estão dentro das seitas, como é o caso das pessoas que estão dentro da Igreja Adventista. Deus pode salvá-las não enquanto adventistas, ou enquanto mormons, ou enquanto testemunhas de Jeová, ou enquanto seguidores das demais seitas. Deus poderá salvá-las e o fará, e se o fizer, enquanto filhos e filhas de Deus. Não enquanto adventista, mormon, testemunho de Jeová. Estão entendendo? Por que eu saí então da seita? Porque me era impossível. Me foi impossibilitado permanecer lá dentro pregando este evangelho puro e simples de Jesus. Porque a Igreja Adventista não tem evangelho para expor para os seus membros. Aí, isso pode parecer da minha parte uma contradição, né? Mas veja, Deus não está condicionado a salvar ninguém por conta da quantidade de informação que ele tem recebido
na vida de Deus, ou pela quantidade de conhecimento que ele tem da Bíblia, ou porque ele advoga esta ou aquela doutrina. Deus não fica impossibilitado de salvar ninguém por conta desses critérios. Deus não salva ninguém porque ele tem muito conhecimento da Bíblia, porque ele conhece mais de determinada doutrina, ou por isso, por aquilo, porque ele se veste de um determinado modo, porque ele não frequenta determinados lugares, ou porque ele não come isso, não come aquilo, não bebe isso, não bebe aquilo. Não é por isso que Deus salva. Eu não pude permanecer dentro da igreja adventista. Queria muito estar lá dentro. Eu já disse isso aqui várias vezes. Queria muito estar lá dentro, só que não pregando esse evangelho fake do adventismo. Eu queria pregar o evangelho que a Bíblia expressa como sendo o evangelho verdadeiro. É por isso que eu saí. Será que eu respondi a pergunta? Ou a provocação, porque foi uma provocação? Vamos falar de circuncisão? Gênesis 17, de 9 a 11. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim, vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Verso 12 aqui, primeira parte. Bom, sábado, sinal da velha aliança. Circuncisão, sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Qual é a aliança que prevalece? A velha aliança do Sinai, a velha aliança sinaítica, cujo sinal era o sábado, o quarto mandamento, ou a aliança que Deus fez com Abraão? Qual é a aliança que prevalece? Segundo a Bíblia, a aliança que prevalece é a aliança que Deus fez com Abraão. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, precisamos ser circuncidados, então, para que a aliança que Deus fez com Abraão se cumpra em nós? Não. Por que não? É isso que nós vamos ver agora, mas nós precisamos entender isso. Olha, comecemos lendo Gálatas, capítulo 3. Vamos para lá, para Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Verso 7. Aliás, para contextualizar, 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Está aqui uma boa razão do porquê não precisamos mais ser circuncidados. Mas nós ainda vamos chegar lá. Para sermos considerados o quê? Descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Para Deus, os verdadeiros descendentes de Abraão hoje, primeiro, não são os filhos de Israel. Não é essa nação aqui, ó. Quem nasce nessa nação aqui, ó. Os verdadeiros descendentes de Abraão para Deus somos todos nós que temos verdadeira fé em Jesus Cristo. E quando nós temos fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser descendentes de Abraão. Porque o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, tinha que sentido, hein? Que sentido ela tinha? Qual era a importância dela? Vamos para Romanos 4. Romanos, capítulo 4. Leiam comigo para a gente ser bem sucinto, para a gente não ficar demorando no assunto só. Verso 11 e verso 12. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Está aqui a razão do porquê nós não devemos ser circuncidados hoje. Porque aquela circuncisão praticada ali no meio do povo de Israel antes, e que começou com Abraão, porque foi com foi com Abraão que Deus estabeleceu uma aliança e como sinal deu a circuncisão. Veja, ela tinha um sentido, ela tinha um significado. A circuncisão era uma espécie de selo da justiça proveniente da fé. Era um sinal que deveria nos lembrar que Abraão foi justificado pela fé. Foi porque creu em Deus que ele recebeu justiça. A circuncisão deve nos lembrar disso. Deve servir como lembrança disso. De que Abraão foi justificado pela fé.
Esse é o selo que garante o quê? A entrada de todo filho de Deus no reino de Deus. A justiça, que é proveniente da fé. Então a circuncisão tinha tamanha importância justamente porque ela apontava para isso. Então, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então veja, Abraão recebeu justiça de Deus porque creu nesse mesmo Deus. E quando foi que ele recebeu essa justiça? Na condição de incircunciso. Mas aí depois ele foi circuncidado. Então veja, na condição de incircunciso, Abraão é nosso pai, pai de todos nós que somos incircuncisos. Hoje, nós, gentios. Eu nunca fui circuncidado, você foi? Eu creio que não. Então, nós que nunca fomos circuncidados, mas cremos em Jesus Cristo, somos filhos de Abraão. Somos descendentes de Abraão, para Deus. Recebemos o selo da justiça, que é proveniente da fé. Vocês estão entendendo? E aí no verso 12 está dizendo, ele é também pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão não é só pai dos judeus que nascem nessa terra aqui, não. Abraão é, antes de tudo, pai de todo judeu que crê em Jesus Cristo. Ó, ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Então, Abraão é pai dos gentios que têm fé em Jesus e dos judeus que têm fé em Jesus. Certo? Por causa do que mesmo? Da circuncisão. Vejam como é importante esta questão da circuncisão. Circuncisão como sinal da aliança, sinal de que a nossa justiça provém da fé. Interessante que nesse ponto a circuncisão ela vai mais longe do que o próprio sábado como sinal da velha aliança. Não é verdade? E isso está expresso aqui. Veja, um detalhe importante para a gente entender. Abra comigo Êxodo 12. Leia comigo do verso 43 até o 49. O Senhor disse a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo, comprado por dinheiro depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois, poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Veja, Deus proibiu o estrangeiro, que estava ali no seio do povo, de guardar o sábado. Aí alguém falando, opa, está falando da Páscoa, não está falando do sábado aqui não. Quando a Páscoa caía, era um sábado ou não? Quando se celebrava a Páscoa? Aquele dia, independentemente do dia da semana que fosse. Era um sábado ou não? Ela não é. Leia Levítico 23 e você vai saber se era ou não. Claro que era. Então veja, se os mesmos princípios subjacentes no quarto mandamento da lei de Deus deveriam estar presentes nas demais festividades sabáticas, luas novas e as outras, Páscoa, Pentecostes e etc., festas mensais e anuais, então nós podemos, com a autoridade bíblica, dizer o seguinte, olha, nenhum estrangeiro que não fosse circuncidado estaria sob a obrigação de guardar sábado, ou a lei de Moisés como um todo. Não estaria. Para guardar a lei de Moisés, se ele quisesse guardar a lei de Moisés, antes teria que ser o quê? Circuncidado.
Queria guardar o sábado? Tinha que ser circuncidado. Por quê? Por que a circuncisão tinha, digamos, preeminência em relação às demais leis? Porque era através da circuncisão que a pessoa era reconhecida como um membro do povo de Israel. Simples assim. E sendo membro reconhecido do povo de Israel, estava sob a obrigação de guardar toda a lei de Israel, toda a lei de Moisés, toda ela. Vocês estão entendendo? Veja, aqui no verso 38, de Êxodo 12, está dito o seguinte: saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. Quando o povo de Israel foi libertado do cativeiro egípcio, junto com o povo de Israel saiu um misto de gente que de alguma forma estava associada com os israelitas, ali na escravidão egípcia. De alguma forma eles estavam associados aos israelitas. Então essa gente se aproveitou da oportunidade e se libertou também daquela vida difícil lá do Egito. Mas muitos desse misto de gente, quem sabe todos, a gente não sabe determinar isso é impossível determinar, não eram circuncidados. E não sendo circuncidados, não estariam aptos, digamos assim, para praticarem a lei de Moisés. A lei de Moisés, como um todo. Inclusive guardar o sábado. Gente, olha só. No Concílio de Jerusalém, registrado lá em Atos capítulo 15. Vamos lá? Atos capítulo 15. Eu leio o verso 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. O que estava acontecendo? Paulo, Barnabé, os apóstolos, obreiros, presbíteros, conversa ao evangelho, estavam pregando o evangelho para os gentios. E muitos gentios, sob a operação do Espírito Santo, estavam se convertendo ao evangelho de Jesus Cristo. Muitos deles. Aí o que os fariseus convertidos, né, os judeus cristãos, fizeram? Estavam exigindo que esses gentios fossem o quê? Circuncidados, conforme o versículo 5. E não apenas isso. Fossem circuncidados e a partir daí o quê? Ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Veja a ordem dos fatores aqui. Para observar a lei de Moisés, tinham que ser o quê? Primeiro, circuncidados. E os judeus cristãos estavam exigindo isso da igreja cristã primitiva. Por isso se reuniu aquele conselho em Jerusalém para tratar dessa questão e resolver esse problema. Pedro toma a palavra, né, e acaba com esse negócio. Depois Tiago toma a palavra. Tiago era o líder da igreja primitiva. E aí, a partir do verso 12, nós temos o relato do discurso de Tiago. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiro Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. 19. Por isso, Tiago continua, né? Julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Perturbar como? Exigindo a circuncisão e a observância da lei de Moisés deles. Simples. Essa era a perturbação. Aí ele diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Só isso. Só isso deverá ser exigido deles. Aí ele arremata. Tiago arremata. Porque Moisés
Tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Olha o argumento de Tiago, interessante isso aqui, né? Depois de ouvir o discurso de Pedro, onde Pedro diz claramente aqui no capítulo 15 que aquele jugo, né, aquele jugo compreendido pelas normas e ordenanças da velha aliança, pesavam, né? E que nem os pais conseguiram suportar aquele jugo, quanto mais eles agora suportariam aquele jugo, né? Então, segundo Pedro, não se deveria mais obrigar os gentios a se circuncidarem, né? Tiago foi na mesma direção e só estabeleceu essas 3 observâncias aqui, exigências aqui. E aí ele dá uma justificativa boa para isso, olha, porque Moisés já tem quem pregue ele todos os sábados nas sinagogas, mas Jesus não. Jesus não. E é dito aqui, irmãos, aqui no capítulo 15, no verso 26, acerca de Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo e Barnabé não estavam arriscando a vida por causa da lei de Moisés. Estavam arriscando a vida por causa do nome de Jesus Cristo. Então, se Moisés já tinha quem pregasse ele todos os sábados nas sinagogas, e eram aqueles que haviam sido circuncidados, né? Jesus não. Então, vamos acabar com esse negócio de circuncisão? Acabou essa história de circuncisão. O que vale agora é aquilo que Pedro falou, aqui no capítulo 15. Verso 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, ou seja, judeus são salvos pela graça de Jesus, gentios são salvos pela graça de Jesus. Por isso que Paulo aos Gálatas disse, olha, você tem fé, quem tem fé são filhos de Abraão. Os que têm fé são filhos de Abraão. Não é necessário ser circuncidado para ser contado como filho de Abraão. Então, outra coisa que este concílio de Jerusalém nos diz. Você que não foi circuncidado, irmão, está me assistindo agora, não pesa sobre você a obrigatoriedade de guardar a lei de Moisés. Calma. Não bote o carro adiante dos bois. Você não está sob a obrigação de guardar a lei de Moisés. No entanto, isto não significa que você deva viver sem lei. Você está debaixo da lei de Cristo agora. Porque Paulo, em Gálatas, abra comigo lá, capítulo 5, verso 14, está dizendo o seguinte, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Paulo que está falando. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Esta é a lei que todos nós, crentes em Jesus Cristo, filhos de Abraão, sob a ótica de Deus, devemos guardar. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. É fácil fazer isso? Claro que não. Não se faz isso sem a presença do Espírito Santo conosco, nos guiando, sendo o nosso mestre, nosso Senhor. Não se faz. Não se faz isso aqui, ó, amar o próximo como a nós mesmos, se o Espírito Santo não estiver conosco. Isso é um milagre que só é possível pela guia e senhorio do Espírito Santo. Paulo aqui mesmo, no capítulo 5 de Gálatas, está dizendo o seguinte, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Se você circuncidar-se, se deixar circuncidar, você estará sob a obrigação de guardar toda a lei. Mas e se você não se circuncidar? Você não estará na obrigação de guardar toda a lei. Que lei? Lei de Moisés. Exarada onde? Somente nas tábuas de pedra contendo 10 mandamentos? Não, no livro da lei. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3:10.
Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você não foi circuncidado, não pesa sobre você a obrigatoriedade de guardar todas as leis do livro da lei. Agora presta atenção. Quando se utiliza a expressão lei de Moisés, a gente tem que tomar cuidado. Porque a lei de Moisés é composta por 613 mandamentos. Muitos de natureza ritual, cerimonial, né? E outros de natureza moral. Havia mandamentos de saúde, havia mandamentos civis, né? Todos nós sabemos disso, certo? Então, quando se fala lei de Moisés, a gente tem que observar o seguinte: essas prescrições distintivas ou associadas ao povo de Israel como um todo, nós não estamos mais sob a obrigação de guardá-las. Sábado, circuncisão, comemoração da Páscoa, Pentecostes, cabanas, luas novas, nada disso pesa sobre nós mais. Sacrifício de cordeiro, de pombo, nada disso pesa sobre nós mais, até porque o templo não existe mais. O templo que existe é o santuário celestial, onde Cristo intercede por nós, sentado ao lado do trono de Deus, descansando de suas obras, como Deus das suas. Então, essas leis distintivas do povo de Israel, estas leis associadas ao povo de Israel como um todo, estamos dispensados delas. Agora, todos os preceitos morais exarados no livro da lei estão sob nossa obrigação. Temos responsabilidade para com eles. Agora, isso não significa que a nossa salvação dependa da guarda de todos esses princípios morais. Porque se fosse assim também, nós estaríamos em maus lençóis. E outra, a salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. Imerecido. Então, não há nada que eu faça ou deixe de fazer que fará com que Deus me dê salvação por mérito. Mérito meu, por ter praticado essa ou aquela obra. Vocês estão entendendo? Então, quando você guarda o sábado, procura guardar o sábado, tendo em vista, veja bem o que eu vou falar agora, tendo em vista aquele pressuposto da igreja adventista que diz o seguinte: olha, se você não guardar o sábado, agora no fim dos tempos, você não será selado. Você não será salvo. Se você guarda o sábado tendo esse pressuposto em mente, em vista, ou seja, motivado por esse pressuposto, você já caiu da graça, irmão. Você está deixando Jesus de lado. Você está deixando Jesus de lado. Você está, em outras palavras, assumindo que existe uma lei, uma determinada lei, um determinado mandamento que é mais importante do que a graça de Jesus Cristo, porque se você não observá-lo conforme a letra, você não será selado e não será salvo. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados, nós recebemos justiça de Deus, não é por observar qualquer preceito da lei. E aí, quando eu digo lei, eu estou falando toda a lei de Moisés, inclusive os mandamentos morais. Isso não significa que eu deva desrespeitá-los, os morais. Isso não significa que eu devo andar sem lei, de forma libertina. Não é isso. Então nós temos que fazer essas distinções para deixar muito claro aqui essa questão. Você não foi circuncidado, irmão, você é adventista. Então você não está sob a obrigação de guardar sábado, nem qualquer outro mandamento da lei de Moisés, distintivo do povo de Israel. A lei que pesa sobre você é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Aí alguém pode falar, e os mandamentos relativos ao amor de Deus? Quem é que está dentro de você? Você foi selado com quem? Não foi com o Espírito Santo? O Espírito Santo não é Deus? Como é que o Espírito Santo, estando em você, habitando em você, como Deus que Ele é, como é que você vai desrespeitar, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as cultuarás, não as adorarás, não tomarás o meu santo nome em vão. Como é que você vai desrespeitar esses mandamentos? Aí alguém pode dizer, fala o quarto aí, irmão, você esqueceu o quarto? Não, não esqueci não. É porque o quarto mandamento, ele é típico, ele é simbólico, ele é profético, aponta para o descanso espiritual que Cristo primeiro nos trouxe, depois para o descanso eterno. Para essas duas realidades, o já e o ainda não. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que, quando nós cremos em Jesus, nós entramos no descanso de Deus. E o dia para se obter o descanso de Deus não é o sétimo, é hoje. Independentemente do dia que você considere como hoje. Isso é claro. Isso é claro. Então, a circuncisão, ela cedeu lugar a quê? A circuncisão, como sinal da aliança que Deus fez com Abraão para nos ensinar a lição de que a justiça procederia da fé. A circuncisão cedeu lugar à fé. É por isso que a gente não precisa mais ser circuncidado. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu sou filho de Abraão. E essa lei que Deus promulgou com Moisés, 430 anos depois que ele promulgou essa aliança com Abraão, essa lei, esse conjunto de leis, que nós entendemos aqui como lei de Moisés, constituído por 613 mandamentos, não pode anular a aliança que Deus fez com Abraão. Não pode. Não tem poder de anular. Alguém pode dizer o seguinte, irmão, mas nós somos justificados pela fé, mas fé sem obras é morta. Então, a gente é salvo também pelas obras. Não. Nada disso. Fé sem obras é morta, sim. Mas nós não somos justificados pelas obras da fé. As obras da fé são evidências, são efeitos de que nós já fomos justificados. As obras da fé são efeitos, são evidências. Sabe por quê? Primeiro, porque a salvação é pela graça. Você foi condenado à morte eterna por conta do pecado de Adão e você não poderia reverter essa condenação através de obras, através dessa obediência patética que nós todos prestamos a Deus. Ridículo, né? Então Deus decidiu nos salvar pela sua graça. Favor imerecido. E para nos salvar, ele teve que nos conceder o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. Romanos 10, 17. Efésios 2, 8 e 9. A fé é um dom. E é através desse dom que eu creio em Jesus Cristo. Se não fosse a fé, não fosse esse dom da fé, eu não creria em Jesus Cristo. A fé é minha porque Deus me deu. Agora, ela não procedeu de mim. A fé não procedeu de mim. Procedeu do próprio Deus, que decidiu me salvar lá na eternidade. Então, quando você pratica obras da fé, veja bem, você não tem aí uma determinada receita. Olha, preciso praticar tantas obras da fé e estas obras da fé para eu seja salvo. Não existe isso. Cada um tem um tipo de relação com Deus, e nesse tipo de relação com Deus, uns praticam determinadas obras da fé, outros praticam outras obras da fé, outros praticam uma determinada quantidade de obras da fé, outros menos, e assim vai. A santificação, em suma, não é uniforme. Vocês têm que entender isso.
a nossa justificação, que é o que nos dá direito a entrar no reino de Deus, é única e exclusivamente pela fé. Obras são efeitos, obras são evidências, mas elas não têm peso na nossa salvação. Paulo, em Romanos capítulo 5, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé, e quando isso acontece, nós temos paz com Deus. Há paz entre Deus e nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo, porque Deus nos deu o dom da fé, passamos a ser filhos e filhas de Abraão, co-herdeiros com Cristo, participantes dessa aliança e dessas promessas que Deus fez com Abraão lá atrás e deu como primeiro sinal a circuncisão. A fé substitui a circuncisão como uma ordenança da letra da lei, que passou a ser uma ordenança mosaica lá na frente. Vocês entenderam? A circuncisão passou a ser uma ordenança da lei mosaica, distintiva ali do povo de Israel. Por isso que, por último, eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncidem o coração de vocês. Deixem de ser teimosos. Abandonem essa dura cerviz de vocês, esse coração duro, essa cabeça dura que você tem. Como é difícil colocar alguma coisa nessa sua cabeça dura. Em outras palavras, Deus está dizendo isso. Vocês percebem que, com esse texto aqui, que muito mais importante do que a própria circuncisão na carne de todo macho, era a circuncisão do coração. Porque a circuncisão era aquele sinal que permitia ao circuncidado ser reconhecido como parte verdadeira do povo de Deus. Mas para Deus equivale à circuncisão do coração. É como Paulo diz lá em Romanos 2, versículos 28 e 29. O que vale é a circuncisão do coração, e não aquela circuncisão da carne que existe lá na lei, passou a existir no Código Mosaico. Era uma ordenança da letra fria de Moisés. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, se você não é circuncidado, você não é obrigado a guardar o sábado. Agora, se você guarda o sábado porque é prazeroso guardar o sábado, se encontrar com os irmãos no sábado, ler a Bíblia, estudar a Bíblia no sábado, dedicar um dia reservado para Deus, se você faz tudo isso com essa intenção, eu não vejo pecado nenhum. Pelo contrário, eu vejo como bênção. O problema vai estar quando você começar a guardar o sábado para ser selado. Ah, esse é o problema, irmão. Esse é o problema, irmão. Você entendeu? Entendeu? Espero que sim. A gente fechou esse assunto? Longe disso. Longe disso. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.